Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é noite de quinta-feira, noite daquele papo com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite aos nossos amigos curiosos, né? E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar de uma coisa que eu vivi intensamente, mas a gente fala isso daqui a pouco, né? Mas tá tudo bem com a família? Tá todo mundo descansado? Tá aquele monte de trapo aí na sua casa? Não, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Trapo sempre tem, né? Isso não tem como a gente escapar. Então vamos para a vinheta do Magalhães Júnior. Bom, e hoje nós vamos falar de um programa que é um dos marcos da televisão brasileira, né? Em termos de audiência, de prestígio, de memória afetiva, de tudo. Agora, eu não sei se eu falo que é um programa de humor ou uma série, Maga. Como a gente vai tratar esse programa? Olha, Marcelo, por causa da época em que o programa foi exibido, ele era chamado programa de humor, mas na verdade tratava-se de uma série, porque apresentava episódios independentes com personagens fixos, né? Bom, eu já dei antes da vinheta, né? Já joguei ali uma casca de banana para ver se as pessoas, né, escorregavam na minha brincadeira para adivinhar do que afinal nós vamos falar hoje, Maga. Nós vamos falar da família Trapo, né, Marcelo? Olha, é um dos programas de maior audiência da história da TV brasileira. O título Família Trapo era uma referência à família Van Trapp do filme A Noviça Rebelde, que foi Oscar de melhor filme em 1966. Mas o contexto da série não tratava nem de sátira e nem de paródia do filme, só pegou, foi uma brincadeira com o título. Vamos começar então com a escalação da família, Maga. Quem eram os personagens do programa? Bom, a família Trapo era basicamente constituída de 6 personagens fixos, começando pelo chefe da família, né, o Pepino Trapo, que era interpretado pelo Otello Zellone. Pepino Trapo era italiano, chefe da família, super amoroso com a esposa, preocupado com o casal de filhos, e ele vivia sempre uma relação de amor e ódio com o cunhado super folgado, que era irmão da esposa. A esposa chamava-se Helena, que era interpretada pela Renata Fronzi. Na verdade, era ela quem segurava a onda da família nas questões ali de conflito de gerações entre pai e filhos, intermediava as desavenças do marido com o irmão. E tem uma curiosidade, Marcelo. A família Trapo era escrita pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Mas havia um cara que pertencia à equipe A da TV Record, que era constituída pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é o Tuta, o Newton Travesso, o Raul Duarte e esse cara que eu estou falando, que é Manuel Carlos. Então, era Manuel Carlos estava na equipe e a mulher do Pepino chamava-se Helena. Olha, e quem mais chama Helena, Maga, que você lembra, assim, perto de você, assim? Minha neta. Mas a Helena da família Trapo, na verdade, era a Helena, que era como o Pepino a chamava, né? Então, na rua, muitas vezes as pessoas a chamavam de Helena, não chamavam de Helena. Mas pode-se dizer que tem já uma influência do Manuel Carlos, possivelmente, né? Porque ele, inclusive, chegou a rascunhar o primeiro episódio. Uhum. Então, é muito provável que o Helena tenha vindo dele. Seguindo na família, a, o casal tinha uma jovem, que era a Verinha, que era interpretada pela Cidinha Campos, que era jornalista e também atriz.
A Verinha era jovem e era muito namoradeira, né? Isso era um detalhe muito importante. O filho adolescente era o Sócrates, que era interpretado pelo nosso amigo pessoal, Ricardo Corte Real, filho do grande Renato Corte Real. O Sócrates era um adolescente, estudioso, inteligente, costumava corrigir os erros de fala do pai, que o pai misturava italiano com português e sempre acabava causando uma confusão. Outro personagem fixo era o Gordon, que era o mordomo, que era interpretado pelo Jô Soares. Um mordomo que era super distraído, super desastrado, que era mais do que um mordomo, era praticamente um membro da família, né? E, em geral, ele se unia muito ao Sócrates e ao cunhado do Pepino Trapo ali nas aventuras. E o último personagem era o Bronco, o Carlo Bronco Dinossauro, que era interpretado pelo Ronald Golias, que era o irmão da Helena, ou da Helena, cunhado do Pepino Trapo, folgado, preguiçoso, vivia à custa do cunhado desde o dia do casamento da irmã e vivia ali numa eterna provocação com o Pepino Trapo. Agora, melhor do que nunca, a Família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinha, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a Família Trapo. Não perca, domingo às 19h20, a Família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima. Ô Maga, para a gente se localizar, qual foi o período de exibição de Família Trapo? Olha, Marcelo, a Família Trapo estreou no dia 25 de março de 1967 pela TV Cultura, às 20 horas, no sábado. Praticamente não teve divulgação. O programa estreou sem assim, alarido nenhum. 2 semanas antes da sua estreia, no mesmo horário das 20 horas, a TV Record ainda exibia a série cômica Agente 86, e já estava no ar desde junho de 66. Agora, o detalhe, a Família Trapo permaneceu no ar desde 25 de março de 67 até junho de 1971. Foram mais de 4 anos do programa no ar. Você disse que estreou sem divulgação, né, sem muito alarde, então não foi um sucesso imediato, assim, as pessoas demoraram um pouco para conhecer o programa. Não, não. O sucesso foi praticamente imediato. Já na segunda semana de exibição, pelos dados do Ibope, o programa estava já no 3º lugar dos mais assistidos. E olha, Marcelo, eu sou testemunha disso porque eu assisti praticamente todos os episódios da Família Trapo, porque era um programa obrigatório, ele acabou se tornando obrigatório, né? Não por força de pesquisa. Eu, telespectador, em 1967, eu tinha de 13 para 14 anos. Mas, olha, em pouco mais, né, de 4 anos de veiculação, a Família Trapo liderou a audiência, em primeiro lugar, em 2 anos seguidos. E, olha, eu trouxe aqui a prova. Olha, em abril de 1967, estava em primeiro lugar. Em novembro de 1967, primeiro lugar. Maio de 1968, em primeiro lugar. Junho de 1968, primeiro lugar. Janeiro de 1969, primeiro lugar. Quer dizer, não foi uma coisa pontual. O programa se manteve assim. Durante os seus 4 anos de existência, ele esteve sempre ali no top 10 dos mais vistos, não só da TV Record, de todas as emissoras.
Ô, Maga, isso foi tema de um programa inteiro há 2 semanas, e eu vou retomar, então, a questão do segredo do sucesso, né? É, qual foi o segredo de Família Trapo para alcançar essa audiência, né, que você acabou de mostrar? Olha, agora quem vai falar é o pesquisador, o cara que trabalha em televisão, né? Na minha opinião, foram 5 motivos. O primeiro é porque, em 1967, a TV Record vivia o auge do sucesso. Ela tinha os maiores números, os maiores nomes da música brasileira, né? Elis Regina, Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Aguinaldo Raiol, Wilson Simonal, Elisete Cardoso. Tinham os maiores nomes do humor brasileiro, né? Golias, Renato Corte Real, Chico Anísio, Chocolate, Zilda Cardoso, Jô Soares, Rony Rios. Segundo, porque a emissora vinha de vários sucessos, nós já falamos disso, de novelas humorísticas que parodiavam filmes conhecidos. O quarto motivo, porque as histórias da família Trapo, além de possuírem o enredo cômico e humorístico, elas também contavam em seus episódios com a participação do enorme cast contratado da emissora. Então, vira e mexe, praticamente em cada episódio tinha sempre um convidado especial. Roberto Carlos foi a família Trapo, Elis Regina foi a família Trapo, né? Jogadores de renome, Raul Plasman, que era goleiro do Cruzeiro, na época que hoje é comentarista esportivo, né? Foi a família Trapo, ele estava no auge. Enfim, isso fazia com que o programa tivesse muita repercussão. E o quinto, além do elenco ser coeso, quer dizer, o elenco se dava muito bem, o Ronald Golias vivia o seu auge da carreira como humorista, né? Tanto é que eu me lembro de, muitas vezes, ele entrar em cena e o público começar a rir sem ele dizer uma palavra. Bastava ele olhar o público, porque era o Golias, porque ele estava naquele momento que, sabe, quando o craque, aquilo que ele faz dá certo. Eram esses os motivos. Ô, Maga, você falou em 5 motivos, mas você pulou o terceiro. Ó. Vamos recapitular juntos aqui. Você falou que a TV Record tinha o melhor elenco, né, de músicos e humoristas. Eu não sei se esse já é subdividido em 2, mas era o elenco da Record. O segundo é porque a Record já vinha fazendo no humor novelas com muito sucesso, né? Aí você comentou das histórias, né? Os bons roteiros, as histórias eram muito boas, com a participação de artistas especiais, e aí o Golias. Aí ficou faltando um motivo, qual que é? Tá, esse motivo era o seguinte, né? Porque o programa era uma peça, praticamente, transformada em programa de televisão, né? Então, você imagina, era uma série que, na verdade, era um ato teatral que ia ao ar. Só que, em cena, nós tínhamos 2 comediantes e humoristas especialistas em improviso. Então, muitas das cenas em que se tornaram comentário no dia seguinte, era muito comum, Marcelo. O programa ia ao ar, como eu falei, no domingo, no sábado à noite. Domingo de manhã, quem ia jogar bola, tal, etc., o comentário nas esquinas, né? Ali, aquele pessoal que se reunia na padaria, o comentário na saída da missa, o comentário, enfim, no domingo de manhã era o que tinha acontecido na família Trapo à noite. E vários desses comentários tinham a ver com a extrema habilidade com que Golias e Zelone colocavam ali os seus cacos e os seus improvisos. O Maga, dos 6 personagens, né? Você já falou dos 6 personagens, 3 eram humoristas puros, né? O Zelone, que você falou, o Golias, o Jô Soares.
exatamente. Os outros personagens, eles serviam só de escada ou eles tinham espaço para o humor também? Para fazer a comédia, para arrancar a risada? Olha, na verdade, eles tinham espaço, cada um tinha a sua importância, né? Por exemplo, a Verinha, que era a jovem, ela tinha uma importância muito grande, porque como ela era namoradeira, ela trocava muito de namorado. Os namorados que vinham em casa sempre eram ou um galã, ou um cantor que estivesse fazendo sucesso, né? Então, ela era muito importante para o programa. O Sócrates, ele também, o que era o Ricardo Corte Real, também era muito importante, porque ele muitas vezes é que dava assim a característica juvenil à série, e é através dele que se via aquele choque de gerações, né? Ele, perdão, ele corrigindo o pai discutia com ele, né? E a terceira personagem, que é a Helena, ou a Helena, interpretada pela Renata Fronzi, ela era fundamental, porque a Renata Fronzi era uma atriz de texto, ela não era de muito improviso, ela era uma atriz experiente. Então, ela é quem conduzia as cenas. Sabe, quando principalmente Golias e Zelone faziam ali, criavam os seus improvisos, ela é quem trazia a cena de volta para o curso normal da história. Agora, falando em termos de humor, o humor ficava por conta, quase que exclusivamente, do Zelone, do Golias e do Jô. Por exemplo, o Jô era o Gordon, que era um mordomo cuja a característica marcante era ser distraído e extremamente desastrado. Tem aí uma ceninha de um especial do show do dia 7, que foi todo ele feito como se fosse o aniversário do Bronco, e que a gente vê muito bem como o Jô, como o Gordon, era desastrado e tirava partido de humor com isso. Muito, Gordon! Ele não faz mal. Se o Gordon demora um pouquinho, não faz mais de pisada. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, graças a Deus. Mas será possível? Levanta, mas devagar. Você vai quebrar tudo. Milagre! Não, tá tudo colado. Ô Maga, e outro momento auge de humor era a relação do Pepino Trapo com o Bronco? Dá para dizer isso? Ah, dá. Nossa, eles se provocavam o tempo todo, né? Normalmente, era o Bronco quem aprontava para o cunhado, para o Pepino, né? Que o Pepino era um cara trabalhador. O Bronco era um cara folgado, vivia à custa do Pepino, né? E vivia reclamando, inclusive, das coisas que o cunhado fazia, e vira e mexe, ele aprontava alguma coisa com o cunhado, né? Nesse mesmo show do dia 7 tem uma ceninha que dá para a gente lembrar de o quanto o Bronco aprontava com o Pepino. Faz uma coisa, vá se vestir, vista uma roupa bem alinhada, porque a festa hoje é a rigor. O Vilela tá aí? O alfaiate? É. Aquele que eu emprestei um terno pra ele. Você emprestou um terno? Esse Bronco daqui. Um terno novinho. Empresta terno novinho. Que me importa, o terno não é meu? O terno não é meu. De que é? Não é meu! Eu tenho! Leva! Não é o teu! O que é? É teu! Para com isso! Eu tô falando com você! Mussolini! É você, filho! Nazista! É você! E quer saber de uma coisa? Frufo pra você! O humor brasileiro sempre se valeu muito dos bordões, né? O bordão sempre funcionou para arrancar risos, né? Dependendo da situação em que ele aparece. No caso da família Trapo, existia, cada personagem tinha um bordão, o bordão era utilizado? Olha, teve
inúmeros, mas a maioria era, quem usava era o Pepino Trapo, o Zelone, e o Bronco, que era o Golias. E era assim, não eram bordões que foram criados pelos roteiristas, eram coisas que surgiam em cena. Eu lembro de alguns que, é óbvio que hoje, né, Marcelo, já se passaram quase 50 anos, mais de 50 anos, muitos desses bordões não são utilizados mais. Mas eu vou elencar alguns aqui. O Bronco se referia a um terreno que ele tinha no Mato Grosso. Ele falava que ele era latifundiário. E quando perguntava, mas de quanto é o seu terreno? Ele enrolava, ele falava enrolado, até que ele dizia 7x4. Pô, um terreno 7x4. Só tinha Mato Grosso na época, né? Não era dividido Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O governo do Mato Grosso doou um terreno para o Golias, de verdade, de tanto que ele divulgou o Estado, né? Tinha um outro... Isso foi uma coisa que ele criou ali, no meio de uma discussão. O público riu e, dali para frente, não vinha no texto. Ele colocava a hora que ele quisesse. Tinha uma outra coisa que ele falava muito assim, ele falava, você está com algum problema de qualquer coisa, problema de saúde, qualquer coisa, ele falava assim, sabe o que é bom para isso? Chá de poejo de meia em meia hora. Cara, não tinha nada a ver com a cena, às vezes, ou com a situação, mas o que se falava de chá de poejo naquela época era uma grandeza. Um outro bordão que ele criou é essa família vai mal. Tanto é que tem uma foto na capa da revista Melodias, uma matéria da capa da revista Melodias, que falava essa família vai bem. Porque era uma coisa que era recorrente em todo o programa. Tem uma outra coisa que o Golias, que o Bronco falava, que era assim, quando principalmente o Pepino duvidava de alguma coisa que ele estava dizendo, ele olhava para a irmã e falava, mana, conta para ele. E aí, quando ele fala, conta para ele, eu duvido que você jogou bola. Ele fala, mana, conta para ele. Conta quem fui eu naquele jogo Corinthians e Santos, não sei o quê. Quando alguém, no dia a dia, ali no serviço, na escola, falava assim, mas você fez tal coisa, era muito comum as pessoas dizerem, mana, conta para ele, mesmo que não tivesse ninguém do lado. Uhum. O Pepino Trapo, lembrando que na época, 1967, Chico Buarque e Nara Leão, no ano anterior, tinham ganho o Festival da Canção da Record com a música A Banda. Uhum. E a Nara Leão era a época da minissaia, e a Nara Leão tinha umas pernas muito bonitas. E teve um dia que, ali no meio de numa conversa, o Pepino falou assim, não, isso é bonito, mas bonito mesmo são os joelhos da Nara Leão, como ele falava, né? E o público riu, e aí toda vez ele falava do joelho da Nara Leão, até que um dia a Nara Leão foi ao programa, né? E aí teve um encontro dos dois, tal, etc. Daí ele pôde ver o joelho dela ao vivo, né? Quando eles discutiam, no meio da discussão, era vira e mexe, o Bronco falava assim, a Itália é bota, como se fosse uma ofensa, por causa do contorno do mapa da Itália realmente parecer uma bota, né? Uhum. Ele chamava muito o Pepino de Mussolini. E o Zelone, ele era calvo e tinha cabelo do lado, e às vezes ele deixava crescer. Então o Bronco falava assim, sabe o que você parece? Um carramanchão. Uhum. Eu falava carramanchone, né? Porque aqui é estrada deserta, e aqui do lado os carramanchão, né? Tinha uma outra coisa que um dia no meio ali de uma ação,
no meio de uma discussão, o Pepino fez Pernáquia para você. E, olha, a partir daí, Marcelo, eu acho que até o final da família Trapo, invadindo ali pelos anos 70, era muito comum as pessoas não fazerem o samba e falar, quer saber de uma coisa? Pernáquia para você. Mesmo que não soubesse muito bem o sentido, mas não dá para imaginar, né? O Golias costumava, quando o Pepino falava pernáquia, o Golias costumava botar a mão debaixo do braço e fazer frunfo para você, né? E um outro bordão que surgiu numa época é que era peladão, peladão, peladão. Era uma coisa que o Golias criou ali no meio de uma cena. Ele falou, sabe como eu gostaria de viver? Peladão, peladão, peladão. Como era a presença de público, o Teatro Record ficava abarrotado, pagava-se ingresso, né? Era uma peça. O público vinha abaixo, então eram coisas fantásticas que fizeram aí a parte da minha adolescência, e eu separei uma pequena sequência para relembrar justamente alguns desses bordões. Mas como te conhece? Você não sabe nada disso? Você nunca morreu antes? Nunca morri? É claro. Mano, vou contar. Fala quem fui eu no Rio das Mortes. E antes de mais nada, espero não desliga, senhorita. Alô, um momentinho. Bronco? Oh, Pernáquia. Frunfo. Eu vou tirar no... Para com isso! Que isso? Eu morri, filhote. Tô com calor, ninguém me vê, eu vou arriar tudo. Defunto anda. Peladão, peladão, peladão. Aqui dentro tem, aqui dentro tem. Aqui dentro tem, tá cheio lá dentro. Eu não posso dizer de que tá cheio, porque a turma tá aqui. Tá lotado. Não pode dizer. Agora eu posso dizer o que você tem. Você pode. Caramanchone. Aqui tudo pelado, né? Tudo liso, né? Tudo escorregador de mosquito. Escorregador de purguinha, ó. Agora, nada aqui. Agora aqui, Caramanchone. Ô Maga, nesses anos 1960, a gente mostrou, né? Você mostrou bem as audiências, né? De audiência a gente não tem a menor dúvida. Agora, o Família Trapo era também um programa premiado, ele era sucesso de crítica também. Dá para a gente dizer isso? Tem elementos para dizer isso? Tem. Eu acho que o maior elemento, ele estreou em 1967, né? No ano seguinte, em 1968, a família Trapo recebeu 5 troféus Roquete Pinto, que já falei várias vezes aqui nesse podcast, que o Roquete Pinto, desde os anos 50 até o final dos anos 60, foi considerado o Oscar da televisão brasileira. Então, em 1968, foram 5 troféus Roquete Pinto. O Jô Soares e o Carlos Alberto de Nóbrega ganharam o troféu como melhores produtores humorísticos. Lembrando que o produtor humorístico, na época, era o roteirista, era quem escrevia o programa. O Golias ganhou como melhor comediante masculino. O Zeloni como melhor humorista masculino, a Renata Fronzi como melhor humorista feminino e a família Trapo como melhor programa. Tem aí, inclusive, uma foto do Golias, o Carlos Alberto e o Jô, ali com o Roquete Pinto, em companhia do Walter Avancini. Acho que mostra bem, então, o que foi para a crítica o programa Família Trapo.
Maga, hoje, quando eu acompanho uma série, um filme, nesses canais de streaming e tal, eu já vou logo depois ver se tem naqueles tocadores de música a trilha sonora. Eu falo assim, nossa, tem uma música legal, tem uns temas, tem isso, tem aquilo. Naquela época, eu acho que trilha não tinha, mas tinha aqueles discos. O programa lançou aqueles discos de humor que tinham trechos. Como é que foi essa questão, né, dos subprodutos ligados ao programa? Porque isso também é sinal de sucesso, né? Quando lançam. Claro, claro. Não foi lançado nenhum disco com, por exemplo, como se fosse cada faixa o melhor momento do programa, mas foram lançados 2 discos de música, De né? Na música mesmo. verdade, 2 compactos simples, que seria o single, né? Uma música de cada lado. O Carlos Imperial lançou um single, um lado, a música era A Família Trapo, que era a composição dele, e fez um sucesso até legal, porque o programa era um sucesso, né? E o Golias lançou para o Carnaval de 68 também um single, um compacto simples, e um dos lados, a música era Família Trapo, mas só que era uma outra canção, né? O Carlos Imperial lançou uma e o Golias lançou outra. Quer dizer, isso mostra também o quanto o programa era bem quisto, era bem aceito, era comentado. Maga, em programas anteriores aqui do nosso podcast, o Quem Te Viu, Quem TV, você já falou algumas vezes, tanto do Golias quanto do Zelone, e você está falando aqui hoje também, que eles eram muito bons nessa questão dos cacos, né? Você pega o roteiro, improvisa, põe a piada, você está sentindo o clima ali da plateia. Bom, cada um tinha esse seu talento, mas com os dois juntos, devia ser quase uma guerra de improviso, não era? E olha, eu me lembro de vários, me lembro de alguns, né? E eu, graças a Deus, tive a honra, o privilégio de ser companheiro do Golias. Trabalhamos juntos durante 15 anos, praticamente, né? Ali já cheguei a trabalhar com ele no programa Bronco, na TV Bandeirantes, e depois, quando ele foi para a Praça Nossa. Então, a gente conversava muito, lembrava muito, né, de várias coisas. Ele me lembrou, a gente estava almoçando, e ele me lembrou de uma coisa, porque como o público ficava presente, e o programa não era editado, o programa era gravado na segunda-feira e ia ao ar no sábado, mas ele não tinha cortes. O que gravasse ia para o ar, né? Uhum. E às vezes tem público que não sei porquê, parece que junta um monte de gente que não é muito afim de rir. É o chamado público difícil, né? Uhum. E às vezes para a comédia seguir em frente, para poder ter pique, você precisa do riso do público. Às vezes, quando o riso não vem, para o ator não ficar perdido, morto em cena, ele tem que recorrer a um improviso, alguma coisa assim. Então, o Golias me falou que uma vez, e eu lembrei disso, só que eu, como telespectador, imaginava que a cena estivesse no roteiro, o público não estava reagindo legal, e estava só ele e o Zelone em cena. Deu um estalo nele, ele pulou para trás de uma poltrona e começou a dar um tiro com a mão no pepino. E o Zelone fez a mesma coisa. E eles começaram a fazer como se fosse uma cena de cowboy, que o cara se joga atrás de alguma coisa, atira, corre para lá, rola. O público começou a rir, começou a rir, começou a rir. Quando eles sentiram que o público estava reagindo, eles voltaram à cena e disse que o programa foi sensacional dali para frente. Uhum. Quando o programa também estava, de vez em quando tem aquela famosa barrigada, né? Que é um momento em que parece que o humor cai um pouco.
o Golias lançava a mão de um improviso que acabou se tornando uma marca. O Bronco tinha uma namorada chamada Assunta. Assunta. Sunta, né? Assunta. Sunta. E ele ainda soletrava S-U-U-Unta. E quando a coisa, para dar um sustento no humor, ele pegava o telefone e ligava para a peixaria. Era uma cena só dele, né? Porque ele ligava para a peixaria e, primeiro que ele pedia sessão de bagre. Eu quero falar com a Assunta da sessão de bagre. E ele discutia com a pessoa que tinha atendido, né? O cara falava, ele falava, alô, não, eu perguntei primeiro, sabe? Coisas assim do Golias. E isso fazia, quando ele pegava o telefone e falava, vou ligar para a peixaria, o público já reagia rindo. Teve uma cena, Marcelo, que aconteceu, e para isso eu vou recorrer a 3 fotos que eu tive que editar para poder explicar para quem estiver vendo o podcast, mas vai dar para quem estiver ouvindo poder entender também. A fachada do palco mostrava a casa da família Trapo, um sobrado. Embaixo tinha a sala e a cozinha, e no andar superior tinha um quarto do lado esquerdo, tinha um pequeno lavabo e o quarto do Golias no meio, o quarto do Bronco no meio, e um outro dormitório do lado direito. O quarto do Golias ficava no meio e era só um trechinho que na outra foto eu estou fazendo uma evidência, porque era o menor quarto, ele era menor do que o lavabo. Uhum. Né? E o Bronco se aproveitava muito disso, dizendo que ele não dormia, que era uma dispensa, que ele tinha que dormir de pé. Né? E, no início, havia um travessão, uma trave, que vinha do teto até o piso. Porque o Golias ele tinha um corpo atlético. O Golias ele era atleta, ele foi aqualoco, né? Aqueles caras que faziam cenas mudas de humor em que se jogavam na água. Então, ele tinha um porte atlético muito bom. Então, ele não descia pela escada, ele descia por esse poste, por essa trave, como se fosse um bombeiro. Só que um dia, ele provavelmente estava mal fixado, quando ele estava no início da descida, a trave despencou. E o Golias caiu em pé. Detalhe, ele teve uma fratura no pé. E ele continuou até o fim. Primeiro que, quando ele caiu de pé, foi um susto e o público começou a aplaudir e aplaudiu de pé durante 1 minuto, 2, e ele fazendo aquela cara, né, de gozação dele. Mas isso foi uma cena de improviso que, nossa, depois foi repetida várias vezes. Infelizmente, essas cenas que eu estou falando, elas praticamente não, elas não existem, porque num dos vários incêndios que a TV Record, que aconteceu na TV Record, quase todas as fitas da família Trapo foram perdidas, né? Mas agora, falando de improviso, eu acho que a maior marca de um improviso num programa é a antológica visita do Pelé ao programa, né? Que eles tinham feito convite, mas não tinham a certeza se o Pelé poderia participar. Não estava confirmada a presença. Então, eles fizeram um programa praticamente inteiro, até com o final já bolado. Se o Pelé conseguisse chegar, fariam a cena com ele, senão fechariam o programa sem ele. O Pelé chegou, mas foi tudo feito de improviso. Essa cena do Goli, do Bronco com o Pelé,
É antológica, está aí no YouTube, foi repetida zilhões de vezes. Mas eu queria chamar o detalhe, Marcelo, para um momento dessa cena do Pelé com o Bronco. Havia um juiz famoso dos anos 60, 70, chamado Armando Marques. Uhum. E o Armando Marques era um juiz que nós dizíamos que era aquele que gostava de aparecer mais do que os jogadores. Uhum. Ele tinha um modo muito peculiar de arbitrar. Tem que lembrar que ele apitou muito antes do surgimento do cartão amarelo e do cartão vermelho. Então, quando ele expulsava um jogador, ele expulsava de uma forma assim teatral, né? Apontava, tal, dizer. E dizia-se muito que, na época, que o Pelé era uma vítima dele, né? Ele expulsou o Pelé, por exemplo, no jogo seguinte, e o Pelé ter feito o 10º gol. No Maracanã, Santos e Atlético Mineiro, ele expulsou o Negão, né? Com todo o respeito. E o Armando Marques tinha muito essa coisa, ele era muito afetado para arbitrar. E tem um momento ali, na cena do Bronco com o Pelé, que o Bronco fala para o Pelé, ele queria ver se ele sabia dar a paradinha, porque, detalhe, o Bronco não sabia que o Pelé era o Pelé, né? Então ele falava assim, eu quero ver se você consegue dar uma paradinha. E quando o Pelé vai dar a paradinha, ele brinca com o Pelé e o Pelé começa a rir. Tudo era improviso, mas o Golias improvisou no improviso, porque quando o Pelé começa a rir, ele fala, não ri. E aí ele percebe que ele podia imitar o Armando Marques. Então está aí a cena, é um trechinho só, para você ver o partido que ele tira de uma coisa que não precisou falar. Era evidente para o público a referência de quem ele estava imitando. Está aí para relembrar Bronco, Gordon, Sócrates e Pelé na mesma cena. Dá uma paradinha. Vou correndo e Faz a confusão na área, faz a confusão na área. Atropelo! Agora, Não, isso aí você cai, assim. Em vez de ele falhar, ele vem assim, ó. Ele vem assim, ó. Não ri, não ri! Você quer aprender, menino? Vamos! Maga, a gente falou no começo dos 6 personagens principais, mas ao longo desses 4 anos de existência do programa, não houve nenhuma substituição, assim, para dar uma oxigenada no programa, traz um personagem novo, esse vai viajar, teve alguma mudança de elenco? Teve, né? Por exemplo, a Cidinha Campos ficou grávida. Então, a Verinha não podia ficar grávida, né? Então, a Cidinha teve que se afastar do programa. Quando ela se afastou do programa, foi trazida a Sônia Ribeiro, né? Que era apresentadora, não era atriz, para fazer o papel de uma governanta, Miss Taylor. E quando a Cidinha voltou, acabou a gravidez, teve o filho, etc., fez-se uma festa para recepcionar a Verinha na sua volta. Foi criada uma namorada para o Sócrates, que era a Xantipa. A Xantipa era interpretada pela jornalista, colunista, também atriz, Sinira Arruda.
E a Xantipa acabou fazendo sucesso, que tanto é que ela passou a escrever uma coluna na revista Intervalo, né? A Nair Belo também participou como personagem recorrente do programa, no papel de Margarete. Se não me engano, ela era prima do Bronco e da Helena. Inclusive, tem uma foto da família Trapo, uma foto de 1968. Nessa foto, as pessoas olham e falam, peraí, mas não são 6, tem 7. É porque a terceira, da esquerda para a direita, é justamente a Nair Belo, com uma peruca de cabelo preto, papel da Margarete. Quem também participou por pouquíssimo tempo, nessa época, ali já é anos 70, o Jô Soares já tinha saído da série, ele tinha saído da TV Record, tinha ido para a Globo, foi a Dercy Gonçalves. Mas a Dercy Gonçalves não se acertou muito ali com o elenco, então ela era para ter um personagem fixo, foram pouquíssimos programas que ela participou. Teve também uma outra participação recorrente da modelo e atriz. Ela era casada com um famoso costureiro da época, que era o Denner, que era o grande rival do Clodovil. Essa modelo e atriz era Maria Estela Splendori. Ela participou já no final da família Trapo, né? Anos 1970 e parte de 1971. E quem também teve uma participação com personagem recorrente foi a Hebe Camargo. Durante um pequeno período, ela foi copeira. E foi interessante, porque quando ela foi copeira, ela era chamada de Bi. A apresentação dela, né? Como é seu nome? Bi. E aí o Jô, isso foi um caco do Jô, ele falou, Bi. Aí, na verdade, ela foi apresentada para o Pepino. Como é seu nome? Bi. Ele falou, Bi. Aí o Jô falou, Bi. Né? Foi um caco ali colocado e tal. Mas antes dela ser um personagem recorrente, a Hebe já tinha participado do especial do show do dia 7, aquele que é o aniversário do Bronco, como a copeira Benedita. E nessa participação dela, para a sorte dela, ela cruzou pouquíssimo com o Golias, porque senão ela não ia falar absolutamente nada, porque ela só ria, mas dá para ver bem como era difícil para a Hebe segurar o riso na presença do Jô Soares e do Otelo Zeloni, o Gordon e o Pepino Trapo. Benedita! Pode vir aqui, Benedita. Venha aqui em particular, Benedita. Benedita, olha uma coisa. Hoje, graças a Deus, não temos a televisão em casa que está televisionando, Benedita. Não quero que você ri. Viu? Você não tem que dizer somente que servir o pessoal, porque a televisão está aqui por grande soddisfazione del público. Seu Otelo, não é satisfazione, é satisfação. É satisfação. Você sabe o que é que estou com vontade de fazer a você? Já sei, seu Otelo. Ok. Também não é isso. Não é? Não. Então é... Também não. Ah, bom, então eu não sei o que é. É isso. Eu não aguento. Benedita, sirva os hóspedes, pelo amor de Deus. Ok, isso, Benedita, eu já falei que não quero que você ria. Tem hóspedes, olha aqui, está todo mundo olhando. Ô, moça, venha comigo que eu vou lhe dar as coisas para servir, por favor. Ô, Magri, a gente pode dizer, para terminar essa nossa conversa, que a família Trapo serviu de inspiração para outros programas que vieram, alguns bem depois, mas que tinham essa temática meio familiar, né? A Grande Família, a gente pode falar do Sai de Baixo, do Meu Cunhado. Tudo nasceu de referências da família Trapo? Olha, a Grande Família não.
né? Porque a Grande Família tinha uma pegada completamente diferente, principalmente a primeira fase. Nós já falamos desse programa aqui, nesse podcast. Era uma outra pegada, não tinha inspiração na Família Trapo. Agora, Sai de Baixo é inspiração pura com a Família Trapo, né? Podia não ter ali, não tinha o cunhado, né, folgado, mas tinha o genro folgado, que era o Caco Antibes, né? E você tinha ali a discussão do Caco Antibes com a sogra, que era mais ou menos o que o Golias fazia, o que o Bronco fazia com o Pepino. Então, era uma referência imediata. E meu cunhado, ali no SBT, com o Moacir Franco e o Golias, era uma referência óbvia, né? Porque o personagem do Bronco era cunhado do personagem do Moacir Franco, né? Então, mas, principalmente o Sai de Baixo, que foi um fenômeno também de audiência, foi inspiração pura da Família Trapo. Ô, Maga, em 2013, eu falei que ia terminar, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Em 2013, a TV Record, ela tentou relançar o programa com o título A Nova Família Trapo. E, na época, se eu não estiver enganado, você fez duras críticas a esse projeto, né? Até o texto que você escreveu saiu na coluna do jornalista Maurício Sticer. Relembra só um pouquinho disso. Eles, quando a Record anunciou que ia fazer um remake da Família Trapo, eu precisava ver para poder... Eu queria ver o que ia acontecer, né? Porque nós já tínhamos a experiência do remake da A Grande Família, né? Que acabou dando muito certo. E você tem sempre a esperança que dê certo. Só que eles fizeram... Eu não sou de ficar em cima do muro, eu tenho que falar, né? O certo seria falar que foi uma merda. Eu não vou falar isso, né? Mas, assim, foi uma deshomenagem ao programa, porque em nada lembrava. Porque você precisa ter um mínimo de roteiro e você precisa ter um mínimo de elenco capaz de homenagear aquele elenco que você está dizendo que está sendo homenageado, né? E não aconteceu nada disso, né? A série não, o episódio, que aí vem aquela história, não, é só uma homenagem, né? Porque eu não fui o único a criticar, né? Mas eu me lembro muito bem de ter ficado muito puto, né? Pela forma como eles apresentaram. Não teve graça alguma, não lembrava em nada a Família Trapo, né? A não ser pelo cenário, mais ou menos. E eu acho que é quase que aviltar a memória desse pessoal que, nossa, durante os anos 60, eles marcaram muito a vida da gente com momentos felizes, né? Então, eu fiz essa crítica e faço até hoje, né? Não tenho problema em dizer isso. Foi uma das piores tentativas de remake que a televisão brasileira já teve a ousadia de produzir. Muito legal. Então, esse foi o raio-x da Família Trapo. O Maga trouxe, olha, tudo, né? Passou por todos os pontos principais da Família Trapo, um grande depoimento. Fica como um documento também para futuro estudo da história da televisão brasileira, como tudo que nós temos feito aí já 90 semanas no Quem Te Viu, Quem TV. E fica o convite, sábado tem o Olá Curiosos, a partir das 10 da manhã, e como sempre, nós selecionamos um trecho do programa, né, como aperitivo. Mas o bacana é acompanhar o programa inteiro aqui às quintas, ou o dia que você quiser. E no canal do Guia dos Curiosos no YouTube tem todos os 90 programas lá guardadinhos, para a hora que você quiser maratonar ou pesquisar, tudo guardadinho. E agradecer de novo o Maga por esse papo. Família Trapo eu conheço mais
de primeiro ouvir falar e depois de ver aquelas coisas que nós conseguimos ver, né? Não acompanhei ao vivo, embora já tivesse nascido na época, mas eu não era muito pequenininho, não lembro. E aí o Maga hoje mostrou um monte de coisa que eu não sabia, fiquei muito feliz. Maga, super obrigado aí pela conversa de hoje, foi fenomenal. Quem agradece sou eu, Marcelo, ter a chance de poder falar desse programa, que é um dos marcos da televisão brasileira. É isso. E você que é curioso e é curiosa, antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, de compartilhar o programa, ou nós vamos ficar tristes aqui, feito trapos no programa. Não é isso, Maga? É isso aí, Marcelo. Tchau, Maga. Até semana que vem. Tchau, gente. Sábado tem Olá Curiosos, hein? Tchau, tchau.